Bom dia a todos, novamente. Não existe nada mais poderoso nessa terra. Não existe alguém que dividiu uma história em antes dele ou depois dele. Mesmo que você nunca creia, talvez você nunca... Não, mas eu não creio que ele é o Filho de Deus. Eu não creio que ele é um ser espiritual. Eu não creio que existe um poder sobrenatural sobre ele. Mesmo assim, você vai se debruçar nos livros e você vai ter que estudar sobre ele. Mesmo assim, todos os dias, quando você olhar para um calendário, você vai ter que entender que ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. Mesmo assim, se você for falar sobre liderança, você vai ter que se render ao maior líder que já houve na história. Mesmo assim, se você for estudar sobre biologia, se você for fazer medicina, você vai ter que entender quem era esse homem que com terra conseguia fazer com que um cego voltasse a enxergar. Quem foi ele? Quem foi ele? Esse mesmo homem lhe atraiu nessa manhã, por algum motivo que eu nunca vou entender, que você nunca vai entender, mas por algum motivo, hoje, o Espírito Santo, ele visitou o teu coração, e ele te trouxe nesse local, para que você ouvisse algo, porque ele tem um objetivo, ele tem um plano, ele tem algo para as nossas vidas. Você crê nisso? Eu confesso a você que eu estou muito excitado com a palavra, com aquilo que Deus colocou para eu transmitir nessa manhã. E eu estou muito mais excitado porque faltam apenas 7 dias para o nosso hangout. Uau, isso... Se existe alguém que está muito ansioso para esse dia, eu confesso, mesmo que a Bíblia diz, não andem ansiosos, é impossível. Deus falou assim, Deus, isso é impossível. Né? É só um milagre para não nos deixar ansiosos para esse dia. É só eu que sou humano assim e estou ansioso para esse dia? Ou eu compartilho desse mesmo sentimento? Gente, vai ser sensacional. Nós estamos trabalhando arduamente. Ontem mesmo tivemos a reunião, de mais uma reunião pela manhã, preparando, né, trabalhando, né, arrumando as coisas, a logística. Marcelo Gossen, cadê o Marcelo? Aquele cara ali é um monstro, cara. Levanta aí, Marcelo. A gente precisa te honrar. Você é demais, cara. Marcelo está responsável por toda a preparação, por toda a logística do Hangout. Ele e o Ferraz. Oi. Oi, ó. Entrada franca. Você está mais que convidado. Cadê o convite? Pega agora, pelo amor de Deus. Agora. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá na mão. Mais alguém não tem convite? Ó, todo mundo tem. Ah lá. Tem aqui, é para já. Se você tem um convite aí sobrando, já vai entregando. Você é mais que convidado. Se você quiser levar sua família, se levar seu cachorro, você pode levar quem você quiser. Porque o Hangout é de todos, a casa é nossa, o Teatro Positivo vai ser nosso nesse dia. Né? Os caras já duvidavam que a gente ia chegar no cinema. Não, mas vocês vão fazer um culto no cinema? Não, vocês são loucos, cara. Que isso? Vocês não vão conseguir, vocês são malucos. No cinema a gente já está 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Aí quando a gente começou a falar assim, não, mas a gente quer fazer no teatro também. Não, tá beleza, um teatrinho, né, tranquilo. Não, mas não é qualquer teatro que a gente quer ir. Nós queremos ir no Teatro Positivo. Sabe o Teatro Positivo? Não, aquele que é um dos maiores da América Latina é esse. O que tem mais tecnologia embarcada é esse aí. Cara. Não, é impossível, cara. Mas eles não sabiam que o dono do impossível ele já está conosco, cara. Então, o Teatro Positivo é nosso. O Teatro Positivo é nosso. E não é só por 1 noite. Só nesse ano a gente vai ter 3 hangouts e os 3 serão lá no Teatro Positivo. Isso é espetacular, não é? Não é espetacular? Isso é uau! É sensacional. Então, prepare. Você que, por acaso, nós temos alguns convidados que estão vindo de outros estados, nós temos gente vindo de Brasília, vindo de Minas, vindo de São Paulo, né? E esse pessoal, a gente está fazendo, eu trago ele para minha casa. Se você deseja que algum desses convidados, dessa galera que está vindo de fora de Curitiba,
esteja pousando na tua casa, você quer cuidar dele, você quer, sei lá, como é que eu não sei que palavra que eu uso daí. Você quer abrigá-lo, né? Hospedá-lo. Então, venha no final da sessão, fale com a Cami. Cami, dá um grito aqui. A Cami ela está fazendo toda essa logística aí ela vai preparar para que algum desses convidados que estão vindo fiquem lá na tua casa. Aí você vai, abençoa ele, faz um jantarzão, né? Mostra para ele que curitibano não é frio. Né? Você acha que curitibano é frio? Não? Isso mesmo. Então, agora a gente só tem que convencer o Brasil inteiro disso. Aqui a gente já tem certeza disso, né? Agora a gente só tem uma missão, convencer o Brasil. Vamos começar fazendo com essa galera que está vindo. Né? Você topa? Então, se você quer fazer isso, Camila é a pessoa chave para isso daí. Está aqui, ó. Está aqui, ó. He's everywhere. E ficou lindo, né? A gente não tem foto disso aí, né? Se tivesse, a gente já botava. Ficou muito top, ficou muito top. Isso aqui é qualidade, cara. Padrão filho de Deus. Filho de Deus faz isso, ele produz coisas sensacionais. Sensacionais. Mas, sem mais delongas, né? Eu preciso compartilhar algo com vocês. Quantos estavam aqui no culto de Páscoa da Igreja do Cinema? Ó, tem bastante gente, tem bastante gente. Você que não teve, você que não estava, então você vai pegar um pouquinho daquilo que eu falei, mas eu preguei uma palavra chamada almas viventes e espíritos vivificantes. Almas viventes e espíritos vivificantes. E quando eu preguei essa mensagem, né, parece que, eu não sei, mas a sensação que eu tenho com Deus é que Ele fala comigo, às vezes, por capítulo. Sabe? Que nem novela. Ele passa um capítulo, né, eu falo, uau! Que é isso? Né? Acabou. De repente, cara, ele começa a colocar um plus na história. Eu falo, não é, mas tem mais isso, Deus? Tem. Aí eu, meu Deus, era isso, hipignoses, né? Conhecimento completo. Mas quando eu vejo, não era hipignose, ainda tinha mais. Né? Hipignose, para quem não sabe, é o conhecimento completo de Deus. Quando você tem um conhecimento completo de algo de Deus, a palavra se chama hipignose. Aí quando eu acho que eu tive hipignose, eu falo assim, beleza. Aí daqui a pouco vem mais um capítulo. Não, Vinícius, relaxa, cara. Você está achando que você sabe alguma coisa? Aí vem o capítulo 4, né? Aí vem o 5. E agora eu quero falar um pouco desse plus, daquilo que Deus falou sobre almas viventes, espíritos vivificantes. Eu vou ler alguns textos mais. Eu quero primeiro trazer a base na minha vida da qual Deus começou a usar para me explicar essas coisas. É interessante que, quando Deus fala comigo, normalmente Ele fala de maneiras bem engraçadas, cara. Porque Ele usa... Tem coisas que eu nem vou falar, porque se eu falasse, vocês iam falar assim, meu Deus, é impossível Deus falar com Ele. Mas uma das maneiras que Deus fala muito comigo, é através de filme, através de cinema, não sei porquê. Mas eu vejo filme, cara. Pense em alguém que vai recebendo mensagem, cara. Aí os caras não entendem, cara, que eu estou vendo ali Nemo e estou chorando que nem um louco, cara, entendeu? Como é que o cara chora no Nemo, velho? Não, cara, o que Deus está falando? Aí eu vejo um filme do Adam Sandler, que esse cara tira sarro de mim. Cara, Deus fala comigo muito através do filme do Adam Sandler, meu. O cara, é uma fonte, né, onde o Espírito Santo fala comigo. E por aí vai. E ontem a gente foi ver mais uma galera do cinema, aqui a gente se reuniu, fomos lá, entrada franca também, ganhamos uns convites através da Valeuska é demais, cara. E a gente foi ver Velozes e Furiosos 7, né? Mas eu já tinha visto Velozes e Furiosos, então eu dei uma fugida e fui numa outra sala, entendeu? Que estava passando o filme do Al Pacino, que foi tremendo, cara. Eu já entrei no filme do Velozes e Furiosos chorando que nem um louco, né? Deus já tinha falado um monte comigo. Ainda a gente vê, quem já viu o filme do Velozes e Furiosos? Todo mundo. Então, eu já vou contar o final, cara. O final... Cara, o final é animal. O final é animal. Cara, quem chorou aqui que estava lá? Samuca chorou que nem criança, cara. A Vanessa chegou em casa. 1 hora depois, ela estava chorando com o final do filme. Sensacional. E ali, cara, Deus falou. Isso prova que Ele está em todo local. Isso prova.
a onipresença desse Deus tão poderoso. Isso prova que He is everywhere. He is everywhere. Ele vai falar com você aonde quer que você esteja. Aonde quer. Por muito tempo a igreja falou assim, não, mas se eu for num prostíbulo, né? Se eu for numa balada, como é que vai ser? Cara, Ele está lá. Ele está lá. Talvez Ele não esteja tão contente. Né? Não posso dizer isso. Não posso. Deus é pleno. Não posso dizer isso. Ele está lá. Mas agora quem tem que manifestar a graça lá é nós, quando estamos lá. Quando a gente chega lá, aquele ambiente é transformado. Porque você é um filho de Deus, você é uma resposta nessa terra. E dessa vez, o Espírito Santo começou a me lembrar sobre meus 21 anos, quando eu morava ainda em São Paulo, e eu recebi uma ligação. Essa ligação falou assim para mim, Vinícius, eu acho que estou grávida. Né? Eu me lembro, quando ela falou isso pela primeira vez, eu estava numa festa, era uma festa com só gente famosa ali, modelos famosos e tal. Eu estava nessa festa e a Vanessa me ligou, ela falou assim, Vina, amor, eu acho que estou grávida. Aí sabe aquele momento que você congela, né? Você, ai, né? Os cabitinhos, o cara deu uma tremidinha assim. Eu falei, que bom. Foi essa a minha resposta, né? A resposta foi, legal. Cara, não tinha o que falar mais, eu não sabia o que falar. Legal. Né? Só que era apenas um... Aí passam-se quantos dias? 3 ou 4? Para o exame e a confirmação. No dia seguinte, ela vai com a minha mãe, né, que está aqui, e daí as duas vão fazer o exame. Ela faz o exame de sangue, e já, você pegou o resultado na hora, como é que pode isso? Meu Deus, tem que ter um recapitulado na história. Como é que é? Então vem aqui, conta essa parte aqui, a parte mais técnica dessa história. Oi, gente. Então, na verdade, eu soube, eu acho que desconfiava que eu estava grávida, foi num domingo, e aí fiz os testes de farmácia e deu positivo. Eu falei, opa, pode ser. Nisso eu liguei para ele, falei, acho que eu estou grávida. E aí ele olhou, ele ficou mudo no telefone, ele falou, legal. Eu falei, como assim legal? Você não está entendendo? A gente ainda era solteiro, a gente namorava. E eu falei, como legal? Você não está entendendo, eu tenho 18 anos, eu estou grávida. Ele, legal. Desligou o telefone, 5 minutos depois, minha sogra me ligou, falou, eu vou te levar no médico, vamos fazer exame de sangue. Eu falei, Vinícius, você falou para tua mãe já, calma. No fim, minha sogra foi me buscar, a gente fez o exame de sangue, e no dia seguinte, ela foi buscar o exame para mim. Até então, meus pais não sabiam. E aí, ela foi buscar o exame e ela falou, não está escrito nada de positivo aqui. Eu, graças a Deus, não estou grávida. E aí, no 4º dia, eu fui na casa dela, fui pegar o exame, isso tudo com o Vinícius em São Paulo ainda. E, quando eu olhei o exame, ele não falava positivo ou negativo, ele dava uma margem até 1000, não sei o quê, negativo. Acima de 1000, positivo. Deu 20 mil, sei lá quantos. Daí eu falei, meu Deus, eu estou realmente grávida. Eu estou literalmente grávida. Foi isso. É isso aí. Essa é a parte técnica da história. Aí, ela me liga para contar o veredito, né? Tá ali. Primeiro minha mãe ligou. Minha mãe chorava, eu falava, chorando. E ela falou assim, você vai ser pai. Você vai ser pai. Daí a Vanessa me ligou e falou assim, e agora, Vina? Eu falei assim, uau. Eu, relaxa. Nesse primeiro momento, Deus sabia que Ele estava fazendo algo na minha vida. Essa mesma semana que a Vanessa me ligou, eu tinha recebido o resultado de um teste que eu tinha feito, onde é que eu ia participar, eu ia trabalhar fora do país, eu tinha 3 regiões fora do país para trabalhar, com um contrato aí
bem bacana, bem bacana. Se eu não me engano, era na faixa de $70 mil o contrato. E você vê como é que Deus faz, cara. A chapa não é tão bonita, mas eu ia ganhar 70 mil com ela, cara. Satanás, ele engana o homem, cara. Satanás, quando ele quer te destruir, cara, ele vai fazer com que você vire bonito, ele vai fazer de tudo, cara, mas o objetivo dele é destruir você. Então, ele está fazendo isso comigo, mesmo que o negócio não era tão legal. Mas Deus sabia. Deus estava fazendo algo ali. E na mesma semana, eu larguei tudo aquilo que eu estava vivendo, e falei assim, não, eu preciso viver isso. Algo tinha brotado no meu coração que eu nunca tinha sentido. Algo que era muito maior do que eu. Muito maior. Muito maior. Toda a sensação que eu já tinha tido na minha vida, todo o prazer, não era semelhante àquilo que começou a brotar dentro de mim. E a única coisa que vinha na minha cabeça, as pessoas falavam assim, Vinícius, mas vai, viaja, ganha esse dinheiro, faz esse trabalho, né? E daí, quando você voltar, quando você terminar esse trabalho, ela vai estar nascendo, né? O bebê vai estar nascendo. E eu falava assim, cara, como é que eu vou ir? E eu vou perder cada momento da barriguinha crescendo, né? Como é que o chute, eu não vou ter isso na minha cabeça? Eu falei, não, nenhum dinheiro desse mundo vale essa sensação. Nenhum dinheiro, nenhuma experiência vale o que eu vou presenciar daqui a pouco. E daí eu abandonei tudo, vim para Curitiba, né, e a gente começa a nossa história junto. Como ela falou, eu fui daqueles que comeu o bolo de aniversário antes da festa, né? Mas Deus transformou isso em algo precioso, precioso. E hoje eu tenho uma das maiores pérolas que um homem poderia ter, chamada Mariana, que é minha filha, que ela, não sei onde ela está aí. Ela está cuidando dos outros 3 babá. Hoje nós estamos com 3 aí. Só que eu só tenho 3. É que tem 3, mas um veio adotado hoje. Está ali o pequeno, o Aron. Esse é o Aron, esse é a raspa do tacho aí. Por enquanto, né, Aron? Mas foi algo incrível para mim. Ao ponto de Deus usar uma irmã, meses depois, quando eu já estava no Brasil, e essa irmã, ela vem para mim, e ela fala assim, Vinícius, sabe o que Deus fala comigo? Deus me mostra você. Ela não conhecia a minha história. Ela nunca tinha me visto. Nunca. Ela chega para mim e fala assim, Vinícius, Deus me fala que você estava indo para outro país. Eu vejo você nesse outro país em capa de revista, eu vejo você desfilando, vejo você fazendo trabalhos assim, mas eu vejo esse caminho que você estava indo, era um caminho de morte. Satanás já tinha preparado o final da tua vida nessa viagem. Eu vejo como se Deus mandasse um anjo na tua história, e esse anjo veio para dividir a tua história. Eu falei, meu Deus. E foi literalmente isso. Deus sabia que a única maneira de eu voltar seria por causa de uma gestação, seria por causa de uma criança. Eu era apaixonado por isso. E é interessante que esse sentimento, primeira vez que eu peguei a Mariana no colo, eu tentei, né? Porque quando ela estava nascendo, eu quase desmaiei. Aí a Vanessa, olha para mim, não olha para o bebê, olha para mim. E eu assim, já caindo, né? Eu me concentrei nela, não vou olhar. Não. Aí me concentrei. Aí parei, aí eu comecei a cantar uma música para ela, você lembra? Lembra da música? Tu és fiel, Senhor. Eu comecei a cantar essa música para ela. Horrivelmente, os médicos estavam rindo de mim. Imagina eu cantando, velho. É sinistro. Eu vou dar uma palhinha para vocês. Tu és fiel, Senhor. Não rola, cara. Eu desafino tocando campainha. Aí, eu começo a cantar para ela. E a médica, de repente, Vinícius, olha agora. Né, cara? Eu não vou olhar. Olha agora. Não vou olhar, cara. Se eu olhar, eu vou desmaiar. Olha agora, Vinícius! Cara, a médica deu um berro no meio. Né, cara? Olhei e a Mari estava nascendo. E ali foi. Cara, ali me destruiu. Quando eu peguei na minha mão, era algo estrondoso que tinha nascido dentro de mim, cara. Eu falo que se existe um momento onde é que você entende que você é um animal, é nesse momento.
Porque o cheiro te seduz, o toque te seduz, todos os teus sentimentos, eles são seduzidos por aquele momento. Tudo. É algo que é avassalador dentro de você, avassalador. E daí você pensa assim, não, mas isso para. Não para. É cada dia mais. Cada dia mais. Aí eu começo a entender algumas coisas na Bíblia, quando Deus fala assim, que é de glória em glória. Eu começo a entender que esse amor, ele se expande cada dia mais, ele aumenta. A intensidade do amor de Deus para comigo e para com você, cada dia mais ele será mais intenso dentro da tua vida. E ali Deus começou a falar comigo sobre gestação. Quando eu sou alma vivente, a Bíblia diz, eu vou ler esse texto com você, liga a sua Bíblia aí, conecta em Romanos 6,4. A palavra de Deus diz assim: de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O que Deus está falando aqui, o que esse texto bíblico está dizendo, é que da mesma forma que você morreu com Cristo, quando você confessa a Jesus, quando você diz assim, Jesus, eu aceito aquilo que você fez na cruz do Calvário. Jesus, eu entendo a divisão, eu entendo o que você fez. Eu aceito isso, eu te aceito como meu Salvador. Eu entendo que não existe vida fora de você. Eu entendo que o que eu estou vivendo agora não é vida, não é, existe algo muito mais pleno. Quando você confessa isso, você entende que Jesus dividiu a história. A Bíblia diz que você morre com Ele na cruz. Que você está aceitando o sacrifício dele. Deus, eu me prego junto contigo, e eu aceito o que você fez por mim. Só que o interessante dessa cruz é que Ele sente toda a dor, Ele sente todo o sofrimento, Ele sente todo o peso do pecado vem sobre Ele, e você simplesmente recebe o fruto daquilo que Ele já viveu. E Ele fala assim, não, você já está livre, eu purifico você dos pecados. Mas o texto não diz só isso, a Bíblia vai dizer que eu morro com Ele, mas 3 dias após, o que acontece com Jesus? Ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, a palavra de Deus diz que Ele ressuscita num corpo diferente. Jesus está diferente, todo o poder já está nele, tudo já está consumado. Jesus ressuscita agora como um rei, verdadeiramente o rei, como vencedor, com as chaves da vida e da morte, agora estão nas mãos dele, está consumado, a vitória estava completa, a ressurreição é a prova que Jesus havia vencido a morte não conseguiu deter ele no inferno, a morte não conseguiu segurar Cristo, porque não havia nada por ele, não havia condenação por ele, por isso a morte não conseguiu deter. E porque a morte não conseguiu detê-lo, ele ressuscita em vitória. Essa é a grande marca da vitória. Essa é a grande marca da graça. Essa é a grande marca minha e tua. Porque a Bíblia vai dizer que eu e você agora ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos com Ele, ou seja, eis isso que Ele se tornou, esse vencedor, o autor de todas as coisas, aquele que tem todo o domínio. Ele traz você para dentro dele, para que você seja a mesma coisa que Ele é. Perfeito, Vinícius, nós entendemos isso. Eu acredito que você já entende isso. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de 1 Coríntios 15, 44, o que semeia-se no corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim este está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o segundo homem em espírito vivificante. A palavra vivente, alma vivente, era o ser humano até a cruz. Quando você está ressuscitado agora em Cristo, você não é mais uma alma vivente. Adão era alma vivente. A Bíblia diz no livro de Gênesis
que Adão foi feito alma vivente. O que é alma vivente? Alma vivente é alguém que faz a manutenção da vida. É uma vida normal. É uma vida onde é que eu faço as coisas para manter ela, onde é que eu tenho que me proteger para manter ela, onde é que eu crio toda uma estrutura de alimentação, de tudo, sempre me preocupando para manter a minha vida, para que eu tenha longevidade, né, para que eu tenha riqueza. Você está mantendo, é vida. Mas a Bíblia diz que isso termina agora, termina. E eu e você, nós não mais precisamos ficar numa vida que mantém, uma manutenção dessa vida. Agora a Bíblia diz que você é um espírito vivificante. Ou seja, agora existe algo dentro de você que não mais mantém, mas que gera vida. Gera. A palavra vivificante, que o texto está dizendo, significa, olha isso. Eu já li isso, mas vou ler de volta. Zoopoieio. Zoopoiel é o original dessa palavra. Produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, tornar a vida pelo poder espiritual, despertar, revigorar, restaurar a vida, dar crescimento à vida, neste caso a vida física, do espírito vivo, que se refere ao espírito, revestido com novos e maiores poderes. Que isso, gente? Isso é a tua nova natureza. Uma natureza que gera, você produz vida. Você produz vida. Eu tive uma experiência. A primeira experiência era o quê? Eu e Vanessa, nós geramos vida. Nós geramos uma vida. Mas nós geramos uma vida na alma vivente. Hoje, até Jesus Cristo, nós estávamos povoando a terra. Mas agora, que nós somos espíritos vivificantes, eu tenho uma notícia para você, você não está povoando somente a terra, você está povoando o céu. Você está povoando o céu. A primeira pessoa a ser espírito vivificante, sabe quem foi? Sabe quem foi? A Bíblia diz a história dela, sabe? O nome dela se chamava Maria. E a Bíblia diz que um anjo chega para Maria e fala assim: Maria, você terá dentro do teu ventre alguém que mudará a história desse mundo. Mas Maria fala assim: mas eu sou virgem. Eu nunca fiz nada, eu nunca tive relação, eu nem sou casada ainda. E o anjo fala assim: não é isso que eu estou falando. Maria, você se tornará espírito vivificante. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desce sobre Maria. E Maria gera Cristo. O Espírito que agora habita em mim e habita em você. Você consegue entender isso? O Espírito agora que faz parte da tua nova natureza, o Espírito agora que faz parte de você, filho de Deus, ressuscitado com Cristo, é o mesmo que desceu sobre Maria e fez com que Maria, mesmo sem ter relação sexual, mesmo sem ter um esposo, ela gerasse uma vida que mudasse a história. Maria já estava ali sendo espírito vivificante. Ela estava na condição, ela expôs o seu corpo agora não mais produziria algo para esse mundo, mas ela já estava produzindo algo para a eternidade. Espírito vivificante, você produz coisas para a eternidade. A tua vida está agora como uma grande máquina, como uma grande ferramenta, que produz coisas eternas, como que produz coisas que não mais acabarão com essa terra, mas estão perpétuas, são perenes. Todas as tuas atitudes a partir de agora, como espírito vivificante, eu quero te dizer, elas têm impacto no eterno. O teu trabalho, ele tem um impacto no eterno. Aquilo que você faz hoje, é porque você é um espírito vivificante, está algo sendo gerado em você. Isso é muito forte. A Bíblia diz, a Bíblia não. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. Ele antecede o Novo. Quando nós olhamos para o Novo, nós olhamos para o Antigo, você consegue extrair as pérolas, você consegue extrair os princípios e a base. Quando você entende a graça, principalmente, tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento, você vê Cristo. Você vê Cristo. Posso te mostrar isso?
Então vamos lá. Prepara. Abre aí sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 18. Olha o que esse texto vai dizer. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Ana está falando aqui. Ana diz: e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana. A palavra conheceu, quando é dita na Bíblia, está dizendo eles tiveram relação sexual. Eles tiveram um ato sexual. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá ficará para sempre. Para sempre. O que tem a ver isso conosco? O que tem a ver? O que tem a ver esse texto conosco? Diga comigo assim: esse texto tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver comigo e com você. E eu vou traduzir o que significa algumas palavras. A palavra Eucana, o nome Eucana. Sabe o que significa Eucana, esse nome? Eucana significa Deus criou. Sabe o que significa Ana? Alguém sabe o que significa Ana? Graça. Ana significa graça. Deus criou. Graça. E Samuel, o que significa Samuel? O que significa Samuel, Samuel? Hã? Vem aqui, responda. Tem um Samuel aqui, ele tem que saber o que significa o nome dele. Pedido a Deus. Pedido a Deus. Pedido a Deus. A primeira origem do teu nome não é nem pedido a Deus. Samuel, a palavra Sam é chain. E o El é Deus. Chain é nome. El, Deus. Então, seu nome é Deus. Samuel significa seu nome é Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Na graça. Na graça. Você está na graça? Você está na graça? Nós estamos vivendo a graça. Nós estamos ressuscitados com Cristo. Nós estamos vendo esse amor incondicional. Na graça. O Deus Criador está fecundando você todos os dias, para que você produza os filhos dele na terra, para que você produza a imagem e a semelhança dele, para que você produza o nome dele aonde quer que você esteja. Ana gemia todos os dias, gritava dizendo assim: eu preciso ter filho, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. A história de Ana diz que ao ponto que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: mas Ana, você parece uma louca, você parece uma bêbada. Mas Ana se debruçava diante de Deus e falava assim: eu preciso ter filhos, eu preciso gerar, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou a graça, e eu sei que eu preciso de filhos, porque eu entendo o que existe no coração do meu Pai, eu entendo o que está no coração do meu Criador, eu entendo o que está no coração dele, e eu coloco a minha história, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus dias nessa terra, eu coloco a tua disposição para gerar vidas a ti, para gerar honra, para gerar a tua imagem, para gerar a tua semelhança, para que tudo aquilo que eu faça em meus dias nessa terra apareçam e transmitam quem é o meu Pai. Quem é o meu Pai? O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que existe um poder e uma autoridade na tua vida
que é o ponto de a Bíblia dizer, a Bíblia diz que você produz os Cristos nessa terra. A Bíblia está dizendo que o Espírito que fecundou Maria é o Espírito que está em você. É o mesmo Espírito. As tuas atitudes agora, a tua vida, ela tem um peso eterno e você tem que entender isso. Tudo aquilo que você está realizando nesse mundo, tudo é diferente. É diferente. Sabe por que as pessoas, quando estão perto de você, elas sentem algo? Sabe por que as pessoas, elas procuram você? Porque você tem alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque elas encontram vida. Vida. Você é um gerador de vida. De você não sai mais morte. Existem duas fontes. Uma fonte que havia até Cristo, que chamava morte. Mas existe uma outra fonte agora, que é de vida, e vida com abundância. Você está gerando vida, e vida com abundância, e não mais morte. E daí o que acontece? Quando alguém chega, mas eu estou enfermo, o que você faz? Eu produzo vida. Eu produzo vida. A morte não tem mais direito sobre você. Essa enfermidade, ela não tem mais direito sobre você. Alguém vem com depressão, alguém vem aflito, alguém vem com o coração quebrado. Você tem palavras de vida eterna. Você tem palavras de vida. Vida que transformam os seus negócios. Por que os seus negócios têm que ser diferentes? Porque os seus negócios não estão prontos para terminar. Os teus negócios são eternos. A tua profissão ela não tem um tempo para acabar. Se você está vivendo ainda, realizando coisas que você fala assim, não, mas não era isso. Eu quero te dizer, Deus tem algo eterno para você. Deus tem uma vocação. Vocação não é simplesmente uma profissão. Vocação é um chamado. Você foi feito para gerar vida. Gerar vida. Existe coisa mais valiosa do que isso. E muitas vezes eu troco o meu ventre, que era para gerar vida. Eu troco os meus talentos, o meu corpo, que estava pronto para gerar vida, para ser como Penina. O grande conflito de Ana era Penina. Eram as duas noivas de Eucana. A palavra Penina, no original, sabe o que ela significa? Joias, tesouros. Às vezes eu troco a graça, eu troco o meu corpo que está pronto para gerar vida, porque eu quero ser como Penina, eu quero joias, eu quero tesouros. Não vale a pena gerar vida, eu prefiro os tesouros. Eu prefiro aquilo que vai me dar prazer. Eu prefiro o ouro, eu prefiro a prata, eu prefiro a riqueza, eu prefiro aquilo que vai me trazer uma postura, eu prefiro aquilo que vai me trazer uma glória, eu prefiro aquilo que vai me trazer reconhecimento. E eu pego e falo assim, não, eu quero ser como Penina, eu quero ser joia, eu quero joias, eu quero tesouros, eu quero riquezas, eu quero coisas que têm um fim. O que você está dizendo? Tudo isso tem um fim. Tudo isso irá acabar. Mas quando você está como Ana, como espírito vivificante, sabe o que é a primeira coisa que vai brotar dentro do teu coração? Um sentimento de satisfação plena. Satisfação plena. Porque como termina a história de Ana ali? Todos os dias até o final dos tempos, nós estaremos na tua presença. Ele estará na tua presença. Aquilo que eu faço estará todos os dias, Deus, diante de você. Diante de você. Você crê nisso? Você crê nisso?